Olá, conectadas! Nós estamos aqui novamente com a nossa série O Silêncio dos Inocentes. E você sabe que esse assunto é um assunto muito abrangente e hoje nós estamos com uma convidada que irá falar o que passou quando foi abusada e tudo que esse acontecimento trouxe para a sua vida. Como foi, as sequelas, tudo que veio depois do abuso e como ela venceu para ser essa mulher que ela é hoje. Eu vou deixar você se apresentar, fique à vontade para falar tudo o que você quiser. Ela vai mostrar seu rosto porque é um testemunho de quem passou, está curada, para curar outras mulheres através do trabalho que ela faz. Fique à vontade. Olá pessoal, meu nome é Mariana Malafaia, estou aqui para contar um pouquinho da minha história, da transformação de vida que Deus fez na minha vida, tudo que eu passei, porque eu sei que muitas pessoas podem se identificar com o que eu passei e sabemos que muitas pessoas passam por processos e se calam e não tratam e ficam com medo até de falar de situações como a minha. Então, eu sou filha do meio, lá em casa somos 3 meninas, eu cresci numa família cristã, graças a Deus, meus pais, meus avós pastores, meus pais sempre ativos na igreja, e então nós crescemos numa rotina de ir para culto todo domingo, culto quarta-feira, escola dominical, retiro, né, EBF, EBD, todo o ambiente batista, né, toda estrutura batista, a gente cresceu nessa estrutura batista que tinha a revistinha de escola dominical, então a gente, desde pequenininha, nossos pais sempre nos instruíram nesse caminho, nessa educação de ler caixinha de promessa, ler a Bíblia antes de dormir, culto doméstico, e a gente tinha essa vida, graças a Deus, de oração, de dedicação dos dízimos. Nossos pais sempre ensinaram a gente a dar dízimo e oferta desde pequenininha, a gente ia pro altar junto com eles. E eu fazia aula de piano na igreja, né? Eu sempre gostei de música, meu pai sempre tocou violão. Eu me interessei de fazer aula de piano na igreja com 12 anos. E eu ia toda quarta-feira para aula de piano, eu tinha minhas amigas que faziam aula de piano também, então a gente se encontrava, a gente tinha aula de piano, era um momento agradável, com uma professora muito de Deus também, e certo dia minha mãe simplesmente virou para mim e falou assim: Mariana, não vai para sua aula hoje. Eu falei: mãe, por quê? Toda quarta-feira é dia de eu ir. Não, fica em casa e tal. Eu falei: não, mãe, eu vou. E eu fui para a igreja naquele dia, e tinha um líder que trabalhava em tempo integral na igreja. Ele era líder dos embaixadores do rei na época, e ele estava nesse dia na igreja e virou para mim, me viu no corredor lá, no salão, falou assim: mas eu não preciso falar com você. Eu falei: ok, então você pode vir na minha sala? Posso sim, não preciso falar com você. Ele era um líder, pediu para ir na sala dele. Então, quando eu entrei dentro da sala dele, acabou a aula de piano, entrei dentro da sala dele, ele trancou a porta, ele estava bem alterado, ele era uma pessoa bem forte, alterada no sentido assim, ele estava com o olho vermelho, nervoso, trancou a porta e falou assim: você vai ficar quietinha, que eu vou ensinar para você tudo que você vai ter que fazer quando você for ter uma relação sexual. Naquela época, a igreja estava passando por um processo de obra atrás, onde tinha um prédio que funcionava seminário, funcionava várias outras coisas naquele prédio. Então estava tendo muito barulho das pessoas, de movimento de obra. Então eu fiquei quieta, eu fiquei com medo, estava muito barulho. Ele falou: você fica quieta, você não grita, você não fala nada. E ele começou a me tocar de forma que ninguém tinha me tocado, né? Lá em casa somos 3 meninas, meus pais nunca deixavam muita gente assistir novela com beijo na boca, esse tipo de coisa. Então era tudo muito novo para mim, eu fiquei muito assustada à medida que ele ia tocando em mim, me mandando fazer coisas que eu nunca tinha visto na vida, nunca tinha alguém me falado sobre isso. Então eu fui ficando quieta e muito tímida, assim, sem saber o que fazer, né? E ele foi falando para eu ficar quieta e foi tocando em mim, eu ficando quieta e eu assustada.
Até que bateram na porta, era um amigo meu, que até era uma paquerinha minha na época, me procurando, falou, você viu a Mariana? Bom, perdão, voltando, antes dele bater na porta, o rapaz falou assim, se esconde debaixo da mesa, você não fala nada. Então ele bateu na porta, abriu a porta, falou, você viu a Mariana? Não, não vi a Mariana não, não tá aqui não. E vai embora, e trancou a porta de novo e continuou me molestando, né, abusando de mim de uma forma muito ruim. Quando eu saí daquela sala, ele falou assim, agora você pode ir embora. Eu lembro de eu descendo do prédio e minhas amigas vindo até a mim, falando, onde você estava? A gente estava procurando você. E eu, naquele mesmo momento, eu falei, olha, vocês não sabem o que aconteceu. Eu estava na sala do fulano, isso aconteceu, mas como assim? Vamos conversar, uma das meninas, a mãe era diaconisa, vamos conversar com a minha mãe. E a mãe dela rapidamente chorou comigo, contactou o pastor, líder da igreja, e vamos investigar a situação porque não é possível e tal. Mas eu falei, por favor, não conta para minha mãe, porque minha mãe falou para eu não vir para a igreja. E eu sei que ela vai brigar comigo que eu desobedeci ela, ela falou para eu não estar aqui hoje. Não, mas seu pai e sua mãe tem que saber. Então, resumindo, isso era numa quarta-feira. Eles contaram para minha mãe, meus pais foram pro culto, eu voltei para casa, fiquei trancada no quarto, tomei um banho gelado por horas, não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém, e eu só lembro dos meus pais voltando do culto, e meu pai falou assim, Mariana, bota sua roupa porque nós vamos na delegacia agora, porque eu já tô sabendo o que tá acontecendo e a gente precisa tomar uma providência. Mas a minha mãe ficou falando, Mariana, por que você não gritou? Por que você não saiu correndo? Por que você não empurrou ele, não fez alguma coisa? E eu só ficava quieta, não conseguia falar nada. Eu lembro, né, naquela época eu tinha 12 anos, eu já tô com 38 anos, já passaram muitos anos e graças a Deus eu posso falar isso com total liberdade, sem problema nenhum pelos processos que eu passei na minha vida de cura e de tratamento de Deus. Mas eu lembro da gente indo na delegacia, eu fazendo exame de corpo de delito, eu, graças a Deus, não perdi a minha virgindade com ele, mas ele me molestou. E meu pai tomou todas as providências para denunciar ele. E depois foi descoberto que ele estava fazendo isso com outras meninas na igreja. E, enfim, foi uma situação muito desagradável, porque eu era uma menina mais assim pra frente, que aprontava, que tipo assim, tinha que estar na sala das mensageiras dos reis, aí eu fugia, eu não queria estar, eu queria meio que fazer tudo do meu jeito. Uma adolescente sempre um pouquinho mais pro lado rebelde, querendo fazer da minha maneira. Então, as pessoas começaram a falar na igreja assim, não, Mariana, ela foi pega com fulano na sala. Então, algumas pessoas da igreja começaram a falar que eu estava me envolvendo com essa pessoa sem saber da situação que estava acontecendo. Até que a gente conseguiu, meu pai, né, conseguiu pegar pessoas para depor a favor da gente, comprovar de que ele estava molestando, né, dando em cima de meninas novas, e foi comprovado. Mas de 12 anos a 15 anos, a minha vida mudou completamente. A partir desse momento que as pessoas da igreja começaram a falar, não, a Mariana estava se envolvendo sem querer saber o que realmente estava por detrás, isso já foi me criando uma certa repulsa de querer estar na igreja, de querer estar se envolvendo com pessoas da igreja. Então, automaticamente, eu comecei a andar com amizades que eu já sabia que não eram de Deus e que não ia me levar para lugar nenhum. Então eu comecei a andar com pessoas que eu sabia que bebiam, fumavam maconha, eu sabia de pessoas que moravam perto da favela e conseguia droga, então eu sempre fui decidida no que eu queria, no tempo que eu estava desviada de Deus, né? Eu fui batizada nas águas com 9 anos de idade, né? Eu sei que eu fui escolhida no ventre da minha mãe, mas esse ocorrido na minha vida me criou uma revolta muito grande, que me fez entrar pelo caminho das drogas, né? Eu bebi, fumei maconha, mas eu queria uma droga que me preenchesse mais, me mexesse mais comigo, até eu experimentar a cocaína. Com 13 anos eu estava experimentando a cocaína, subindo favela. E quando eu experimentei a primeira vez a cocaína, aquilo para mim foi... Eu descobri tudo com aquilo ali, foi um alívio, entre aspas, da dor, porque a sensação de euforia que a cocaína dá, ela camufla, né, toda a dor e tudo, a depressão, tudo que estava rolando dentro de mim. E eu falei, cara, isso aqui é tudo para mim, eu quero isso aqui para mim para sempre. Tanto que eu falava para minha família que eu ia morrer usando droga, que ninguém mandava em mim, que eu ia morrer nessa vida.
Então, graças a Deus, eu tive minha família sempre ao meu lado, sempre orando por mim, sempre tendo muita paciência com a minha revolta, com o momento difícil que eu passei, de responder, de falar que ninguém manda em mim, eu faço do jeito que eu quero. E aí, quando eu estava nesse momento, meus pais descobriram através da escola que eu estudava que eu estava usando droga. A escola chamou meus pais e falaram para eles, porque eu estava levando droga para dentro da escola. Meus pais automaticamente me botaram dentro de uma terapia, né? Me forçaram a ir para um tratamento de atendimento psicológico e psiquiátrico. Então eu lembro também, nunca vou esquecer desse momento, eu chegando a primeira vez no primeiro atendimento com um médico, psiquiatra, que é pastor, terapeuta de família, e eu sou eternamente grata pela vida dele, porque não eram sessões, eram encontros com Deus que eu tinha com ele. Quando eu ia encontrar com ele nas sessões que eu tinha com ele, não eram simplesmente sessões, eram momentos que Deus usava a vida dele. E a primeira sessão que eu tive com ele, ele sabia do abuso, sabia de tudo, ele me fez repetir uma oração. Ele falou assim, olha, eu sei que a sua família é cristã, eu queria pedir que você pode repetir uma oração no final desse atendimento, você se importa? Eu falei, não. E que à medida que eu ia repetindo a oração, eu começava a chorar. Eu lembro que a oração dele falava assim, Deus, eu sei que o Senhor me chamou, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, que o Senhor tem um propósito na minha vida, e que nesse dia que essa pessoa me tocou, o Senhor me livrou do pior. Eu lembro de frases assim que eu falei porque eu chorei muito. Então algumas frases eu lembro bastante porque foi um dia marcante na minha vida. E eu continuei indo para os atendimentos com ele porque eu não tinha escolha, eu tinha 13 anos de idade. Porém, continuei usando droga, continuei mentindo, continuei falando que ia para a escola, ia subir favela, continuei na vida que eu queria levar, sem deixar Deus tratar de fato essa ferida. Até que eu sumi de casa com 14 anos. Eu sumi de casa, naquela época não tinha iPhone, essas coisas que você pode achar a pessoa por aplicativo. Eu subi a favela e fiquei com as pessoas que eu conhecia da favela, passei a madrugada toda até que eu me toquei que eu tava com pessoas e que eu tinha família. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu preciso ligar pra minha família, preciso ligar pros meus pais, até que eu liguei pra minha tia, 5 da manhã. Eu falei, eu não vou ligar pro meu pai e minha mãe que eles vão, né, me detonar. Porque já tiveram situações de eu chegar em casa drogada e minha mãe falar assim, essa filha não é minha filha, o que tá acontecendo com você? Meus pais nunca botaram cigarro na boca, minha mãe nunca fumou, nunca bebeu, meu pai diz que na adolescência dele experimentou álcool, mas nunca gostou, nunca tiveram problema com droga nenhuma. E minha mãe olhava pra mim, Mariana, o que tá acontecendo com você? Você não tem um exemplo ruim, a gente tá tentando te ajudar, mas você não tá se ajudando, preciso tentar te ajudar. Eu lembro da minha mãe falando, eu quieto, olhando pra cara dela e falando, não, quem manda na minha vida sou eu, vocês não tem nada que fazer nada. E ela chorava, né? Então eu lembro de situações de eu bater na porta, drogada, falando um monte de palavrão, e minha mãe falar, essa não é minha filha, eu quero a minha filha de volta. Então esses tipos de frases, situações eu não esqueço, porque foram marcantes pra mim. Então, quando eu fui sumir, liguei pra minha tia, voltando nessa situação, liguei pra minha tia, volta pra casa que a gente te ama, a gente quer te ajudar. Quando eu cheguei na casa dela, a família toda estava acordada, e meu pai falou assim, olha, arruma suas coisas que amanhã você vai ficar numa clínica de internação. E eu fui para essa clínica de tratamento para dependentes químicos em novembro de 1997, e fiquei internada lá 45 dias. Dentro dessa internação, tinha um conselheiro que é um grande homem de Deus, que já está na glória com o Senhor, mas Deus usou muito ele também na minha vida. E ele sempre passava por mim e falava, olha, você não precisa só dos 12 passos, você não precisa só de médico, você precisa de Jesus. E aí, os domingos a gente tinha livre, né? Segunda a sexta tinha terapia, tinha terapia de grupos, sempre tinha atividade dentro da clínica. E foi até um sufoco para meus pais me levarem para essa clínica, porque eu falei que eu não ia, falei que ia morrer me drogando, não queria sair do carro. Veio psicólogo, veio enfermeiro, veio um monte de gente conversar comigo dentro do carro, até que o dono dessa clínica era o mesmo médico, psiquiatra, que me atendeu e falou assim, Mariana, a gente tá aqui para te ajudar e tal. Até que eu entrei lá, conversei com ele
E ele era uma das pessoas da equipe de tratamento que me deu suporte ali. Mas voltando esse conselheiro, aos domingos ele falava, gente, vamos levar vocês num lugar, vocês estão aí, ó, sem nada pra fazer, vocês querem conhecer um lugar legal e que vocês vão sentir algo diferente? Eu falei, beleza. E a gente, naquela época, era uma Kombi branca, e eu nunca esqueço também desse dia, a gente chegando na igreja, uma de telha, assim, bem simplesinha, e nessa igreja as pessoas estavam, assim, com um fluido espírito diferente. Eu cresci numa igreja mais tradicional, batista e tudo. Então, quando eu cheguei lá, as pessoas orando em língua, o cara tatuado, cabeludão, e de chinelo, e pá, né, assim, a presença de Deus de uma forma diferente. Eu falei, gente, esse povo aqui tá drogado, que eu nunca vi uma coisa dessa, né? E eu, nesse dia, eu senti muita presença de Deus de uma forma diferente. Todos os domingos que eu ia, eu chorava muito. E então, todo domingo eu passei aí. E eu tenho pra mim que Deus já estava trabalhando em mim nos cultos que eu ia, apesar de que eu estava fumando cigarro ainda, né? E essa igreja é uma igreja que até hoje tem um trabalho com dependentes químicos. Então, quando eu saí dessa internação, eu saí em 98, a minha mãe teve câncer de mama. Naquela época, o câncer de mama você já tinha que comprar o caixão que você ia morrer, né? Porque não tinha tanto tratamento como tem hoje. E a minha mãe foi a peça principal para mim, porque a minha mãe sempre foi uma mulher de oração. E ela sempre foi a figura, assim, de suporte da nossa família. E eu saí da minha internação, continuei os tratamentos, mas continuei com os maus hábitos ainda, de mentir, de continuar fumando, de não querer uma vida ainda com Deus de verdade. Quando a minha mãe foi diagnosticada com câncer maligno, teve que ir às pressas remover a mama e entrar no tratamento de quimioterapia correndo, eu falei, Deus, eu não vou aguentar isso. Ou o Senhor cura minha mãe, ou eu não vou morrer me drogando. E eu falava isso, eu vou morrer me drogando, porque eu não vou aguentar isso. E aí eu falei, se o Senhor existe, eu vou todos os cultos de oração para ela poder ser curada, né? E aí, todos os cultos de orações que tinha, eu ia e Deus falava comigo. Todos os cultos de orações que eu ia, essa menina aí que tá atrás de blusa verde, Deus manda te dizer que vai usar a sua vida. E eu começava a chorar. Eu sabia que Deus tinha um propósito na minha vida, eu sabia que o que eu estava fazendo era errado, mas aquela dor de tudo que eu passei continuava ali. E de uma certa forma, né, qualquer tipo de vício, ele anestesia momentaneamente a sua dor, mas não resolve a dor, ela só vem mais problema. Né? Quando eu saí da minha internação, eu tive 2 recaídas, e uma eu vou citar rapidamente, porque eu estava usando droga num local de um prédio, assim, e tinha umas pessoas tocando violão, tocando aquela música, quero que valorize o que você tem. Eu usava droga e chorava. Eu cheirava cocaína e chorava, porque era um corinho que eu conhecia, e era um corinho com uma letra que estava mexendo em mim. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Então, eu usava droga, cheirava cocaína, e a música rolando no fundo, e aquilo foi mexendo muito comigo, no sentido assim, Deus, eu não preciso disso, Deus me ama, para que eu tô nisso? Então, com a situação da minha mãe, eu comecei a buscar a Deus. Então, quando eu ia todo culto de oração, Deus cura minha mãe, só existe cura minha mãe. Deus ia falando comigo, essa menina aí que tá de blusa preta, Deus manda te dizer que vai usar você. Tipo assim, ninguém nunca me conhecia nas igrejas que eu ia, alguém falou pra que eu tô vindo nessa igreja aqui, que sabe minha história, quem tá contando a minha história pra essa pessoa? Então o Espírito Santo foi trabalhando em mim dessa forma, de ver assim, olha, eu tô com você. E graças a Deus, todo o processo da minha mãe, Deus teve com ela, foi um processo muito duro. Quem sabe como é o processo de quimioterapia, radioterapia, é muito doloroso, ainda mais você ver sua mãe com o cabelo caindo e tudo mais. Teve um dia que foi chave na minha vida, que eu, deixando o Espírito Santo tratar em mim, eu falei, eu vou pedir perdão pra minha mãe. Eu tô sentindo pedir perdão pra minha mãe, porque se ela morrer, pelo menos eu tiro o peso dentro de mim, de que eu fiz ela sofrer muito, eu vou pedir perdão pra ela. E eu cheguei, abracei ela tava bem fraquinha, bem magrinha, eu falei, mãe, eu quero te pedir perdão por tudo que eu te fiz sofrer, pelas noites de madrugada que você ficava me esperando, por todas as mentiras que eu falei pra você, me perdoe por eu ter feito você sofrer nas drogas. E aí ela falou uma frase que foi crucial na minha vida, que ela falou assim, Mariana, a dor que eu senti com você nas drogas não se compara ao que eu tô sentindo no câncer, porque
Se eu morrer hoje, eu sei para onde eu vou. Mas você sair de casa sem saber onde você está, seu pai teve que ir a necrotério atrás de você, a gente sem saber onde você estava, procurar reconhecer uma filha, ver morto para ver se a filha estava lá. Você poderia ir e não ir para o céu. É uma dor que não se compara. É uma dor que aí não tenho o que dizer, né, com essa dor. Era uma dor terrível. E essa dor do câncer, eu sei que Deus está comigo. Então, quando ela falou isso, eu abracei ela, chorei tanto. E eu senti Deus falando comigo. Eu tenho um chamado na sua vida. E eu tomei uma decisão através disso, falando para Deus, ok, Deus, a partir de hoje, eu quero viver para fazer os meus pais felizes e para honrar os meus pais, tudo que eles me educaram, me ensinaram. Eu quero viver para alegrar eles. E a partir daí, eu continuava nas sessões de terapia, eu continuava indo à igreja ao sábado, aos domingos, eu continuava, né, tentando Deus deixar trabalhar dentro de mim. E fiz processo de cura interior dentro dessa igreja, que tem um trabalho maravilhoso terapêutico. Eles conseguem equilibrar bem o lado terapêutico com o lado bíblico. Graças a Deus por esse lugar, graças a Deus pelo vida do Dr. Fábio Damasceno, que foi um grande instrumento de Deus na minha vida. E eu consegui me firmar em Deus cada vez mais nesse propósito de que eu quero ver meus pais felizes, de me verem bem em Deus. E a partir daí eu comecei a pegar meu violão e adorar a Deus em casa. E à medida que eu ia adorando a Deus, isso é algo também que eu nunca esqueço, à medida que eu tocava o violão na minha casa, nas madrugadas, eu chorava, e era como se fosse o Espírito Santo me lavando, me renovando e trabalhando dentro de mim, até que eu resolvi estudar psicologia, me formei em psicologia em 2008, comecei a trabalhar com dependentes químicos, ajudei muito numa clínica lá no Rio de Janeiro, ajudei também nessa igreja que me ajudou. Depois que eu me formei, eu pude ajudar através, que eles são uma ONG, né? Pude ajudar através deles, né? Trabalhar junto com eles. E depois eu tinha um sonho de estudar um mestrado, consegui fazer um mestrado aqui nos Estados Unidos, me formei em Mental Health Counseling, que é saúde mental e aconselhamento, e também, pela graça de Deus, pude ajudar muitas pessoas nos Estados Unidos com Celebrando a Recuperação, que é o Celebrate Recovery, que trabalha com os 12 passos na base bíblica, né, que nasceu lá com o pastor Rick Warren, e é até uma ferramenta muito boa para se usar dentro da igreja, porque eles usam a Bíblia junto com os 12 passos e ajuda todo tipo de vício, mau hábito, mau comportamento. Então, pela graça de Deus, Jesus transformou minha vida. Eu posso falar isso com muita alegria. Tudo que eu passei, tudo que Deus me livrou, me proporcionou para poder ser um instrumento de Deus como eu sou hoje. E eu sou muito grata a Deus pela minha família, pelos meus pais, minhas irmãs, que sempre oraram por mim e nunca desistiram de mim. E é isso, se você está passando por algum problema, não se cale. A gente sabe que existem muitas pessoas que passam por abuso dentro das igrejas. Você precisa falar e buscar ajuda com pessoas que realmente podem te ajudar. Cada caso é um caso, cada pessoa tem um histórico, cada pessoa tem uma marca, uma ferida. Mas não existe ferida que Deus não pode tratar. A gente vê na Bíblia Jesus curando feridas, né, enfermos de diferentes formas, mas ele curou todos os enfermos que passaram por ele. E cada enfermidade, cada cura teve um propósito. Então, que o meu testemunho sirva para ser um encorajamento para você. Eu ainda estou no caminho de transformação, ainda tenho áreas na minha vida a serem transformadas, mas essa área do abuso, da dependência química, eu passei, venci, e é um testemunho para a glória de Deus. Então, não se cale, busque ajuda com pessoa que você sabe que é capacitada para poder te ajudar. É isso, Jesus tem uma solução para todo e qualquer problema, para todo e qualquer trauma. Ele pode e vai te ajudar a sair da sua dificuldade, do seu trauma, da sua ferida. Em nome de Jesus. O que te causou a revolta com a igreja e procurar as
drogas, foi exatamente pela postura de algumas pessoas que estavam ali, que te trouxeram e que te trouxeram condenação. Eu percebi isso. Você pode falar um pouquinho disso? A minha revolta era mais que as pessoas estavam falando, né? Estavam tendo uma certa fofoca na igreja que eu estava de caso com essa pessoa, sem saber o que estava realmente acontecendo. Eu não lembro dentro de mim uma revolta assim com Deus, porque que Deus permitiu com que isso acontecesse. Eu não tive esse tipo de pensamento, de sentimento, apesar de que me deixou muito assustada, né? Eu lembro do sentimento assim de muito alguém, né? Porque a palavra abuso é uma violação, né? A pessoa me tocou de uma forma que eu não permiti, foi uma situação que eu não estava esperando. Então, isso trouxe, assim, marcas no sentido mais, né? Minha revolta foi mais de tipo assim, alguém fez isso comigo, por quê? Mas eu nunca tive por que Deus deixou isso acontecer, mas era por que tinha, né, que foi fazer isso comigo, né? E a gente vê que a sua revolta não foi com Deus. A primeira demonstração de amor de Deus, do cuidado de Deus comigo, primeiramente foi de que eu poderia ter perdido minha virgindade com aquele cara, eu poderia ter até engravidado dele, e isso não aconteceu, né? Tem pessoas que passam por situações que elas ficam marcadas, ficam roxas, ficam machucadas. Ele me pegou forte, sim, pegava meu braço forte, mas eu não fiquei com hematoma. Então eu vi o cuidado de Deus nisso, de que poderia ter sido pior, né? Eu conheço pessoas, já atendi casos de pessoas de que pegaram, machucaram, puxaram o cabelo né? E situações muito desagradáveis e que piores do que a minha. Então, com certeza, esse foi um cuidado de Deus comigo. Outro cuidado de Deus comigo também é não ter morrido nas drogas, não ter dado esse desgosto para os meus pais. Eu entrei num princípio de overdose. Eu tive um princípio de overdose, uma das minhas recaídas, eu tive que ser levado às pressas para tomar soro, enfim, tive que ter uma assistência na minha recaída. Queriam me internar de novo, meu pai não deixou me internar. Meu pai falou assim, eu não vou interná-la de novo, Deus vai curar minha filha. Eu lembro disso também, do meu pai chegando, falando isso, me levando para casa. Eu lembro eu chegando em casa, cheio de esparadrapo no braço, falando, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida? E eu lembro dessa postura do meu pai, os médicos da clínica que eu fiquei internada, falando, olha, é melhor se eu deixá-la aqui de novo, interná-la de novo. Ele falou, não, eu não vou internar de novo, Deus vai curar minha filha vai ficar boa. Né? Então, esse foi outro cuidado de Deus comigo, de ter tido pais que não desistiram de mim, que me amaram incondicionalmente, que não me chamaram de mentirosa, não declararam palavras de maldição sobre mim. Eles sempre tiveram uma palavra, até hoje, eles têm palavra de ânimo, palavra de bênção sobre a minha vida. A gente se fala todo dia. E meu pai é uma pessoa muito positiva. Para ele tudo vai dar certo, tudo. Então, cuidar de Deus comigo, pela minha família, pelos meus pais, pelos meus tios, meus avós. Deus sempre, por mais revoltada que eu estive, por mais difícil que foi a minha situação, Deus me rodeou de pessoas que foram instrumentos dele na minha vida, como a vida do pastor e doutor Fábio Damasceno, a vida desse conselheiro que já está na glória. Deus sempre usa pessoas para demonstrar o amor dele por nós, e Deus usou e continua usando para demonstrar o amor dele por mim. Mari, a gente vê os psicólogos, os terapeutas usando hoje a palavra de Deus para estar tratando pessoas, né? E mudar a vida delas através da palavra, fazendo todo o trabalho através... A gente vê nitidamente que eles usam a palavra. E você, como psicóloga, como você instrui as pessoas que passaram por isso? Aqui, falando para as pessoas aqui hoje, né? E como elas procuram um atendimento. E para os pais também, como eles podem proceder. Fala pra gente, por favor, isso aí.
Então, como eu passei por isso de uma forma do lado psicológico, né? Eu fazia terapia toda semana e à medida que eu falava dos meus sentimentos, dos meus questionamentos, eu abria tudo aquilo que estava guardado dentro de mim, aquilo ia é, me libertando de uma certa forma, porque aquilo que a gente guarda não vai sendo tratado. Então, as sessões de terapia, os terapeutas que eu tive, que não foi só o Fábio Damasceno, eu tive terapeutas mesmo, psicóloga, e eu tive 2 psicólogas e um psicólogo. No final, depois, já que eu já estava firme em Deus, eu continuei, até antes de vir para os Estados Unidos eu fazia terapia, mas eu sempre ia para sessões no sentido de que eu preciso me abrir e expor essa dor e falar sobre isso, né? E à medida que eu falava, ia sendo tratado dentro de mim, porque o que eu costumo dizer para os pacientes, e hoje como psicóloga eu posso falar isso, que tudo aquilo que a gente guarda fica como se fosse um quartinho de bagunça, que você vai jogando as coisas lá dentro, vai ficando lá dentro, quando você abre, fala, cara, tô até com preguiça de eu abrir aquele quarto, de tanta coisa que tem ali, que eu já entulei, né, e vai levar trabalho, vai levar tempo para você rearrumar esse quartinho, coisas que não eram para estar ali, coisas que você podia doar, coisas que, né, que já estão velhas que pode jogar fora. Eu costumo fazer essa associação da nossa vida interior, dos nossos traumas. As pessoas vão guardando no quartinho aqui, ninguém toca. Aqui eu não preciso falar disso, já é passado, né? E tem pessoas que, no lado do abuso, minha família não acredita em mim. Tem gente que, principalmente histórias, né, de pessoas que passam por abuso por familiar, por tio, por pai, por primo. Ninguém acredita, a maioria das pessoas não acredita e fala, não, isso não é verdade. Então, o que as pessoas fazem? Elas guardam isso dentro delas, vivem com esse sentimento de rejeição, o sentimento, né, da pessoa que foi abusada, vem um sentimento de menos-valia, de baixa autoestima, porque tocou na pessoa de uma forma indevida. Então, à medida que ela não vai falando aquilo, vai guardando, isso vai afetando as outras áreas da vida dela, se ela já é mãe, se ela está tendo um casamento, ela vai projetando as dores e os problemas em cima das outras pessoas. Então, aquilo que não é tratado na nossa vida, seja abuso ou qualquer outro trabalho ou problema, ele vai ser projetado nas pessoas ao nosso redor, em todos os outros níveis de relacionamento, né? Então, o que eu sempre encorajo meus pacientes, as pessoas, à medida que você fala, sempre quando eu começo a sessão, olha, eu trabalho com a sua fala. O que você falar para mim, eu vou acreditar e a gente vai trabalhar em cima disso, né? Então, da mesma forma que eu tô aqui, sendo honesta, né, assinando o termo de confidencialidade, tudo que a gente fala aqui fica aqui, eu espero que você, como paciente, se abra, porque o maior beneficiado vai ser você, e eu tô aqui para te ajudar e ser um parceiro com você para você caminhar, né, e trazer luz e insight para esse problema, para você poder caminhar para frente e passar pelo processo de cura, de tratamento, porque não é de um dia para o outro, é um processo. E como eu falei até no meu testemunho, a gente não vai ser perfeito para sempre, mas em tratando-se de abuso, é preciso sim falar, é preciso sim procurar uma ajuda psicológica. Como eu falei, geralmente as pessoas se tornam inseguras, elas se tornam depressivas, elas vão buscar um subterfúgio nos vícios, em alguma coisa. Tem gente que se vicia em drogas, se vicia em cigarro, se vicia em sexo, se vicia em comprar coisa para se sentir melhor, comprar roupa, querer a aprovação dos outros, né? Então, é muito importante buscar a ajuda necessária, porque todo problema tem raiz, e se o problema não for tratado na raiz, não adianta que vai continuar uma raiz podre, né? Uma árvore, se tiver uma raiz podre, toda ela vai ser afetada. Então, assim, é também os nossos problemas. Se a gente não tratar na raiz, não adianta. Você pode botar a árvore mais bonita, pode molhar para fazer o que for, mas se a raiz não tá boa, não vai passar, né, o que precisa ser passado para dentro da árvore para produzir fruto e produzir o que precisa ser produzido. Então, todo problema tem raiz e ele precisa ser tratado na raiz e dói. Falar de trauma dói, falar, né, de abuso dói, não é fácil. O processo de cura também não é fácil, mas não é impossível e esse é o único caminho. Se eu passei, todo mundo pode passar, por mais doloroso que seja.
Eu quero te agradecer, Mari, por essa participação que foi tão importante. Eu tenho certeza da importância que você tem hoje aí com o seu trabalho na nossa sociedade. E eu quero dizer para você que você é curada para curar outras pessoas. Que Deus abençoe a tua vida. Eu que agradeço vocês pelo carinho, pela amizade que a gente tem. E eu espero de todo o coração que meu testemunho, essa história que eu contei, possa alcançar muitas vidas, possa ser instrumento de encorajamento para você que de repente passou por um abuso e nunca falou para ninguém e tenha consciência de que está afetando a sua vida em outros níveis de relacionamento. Busque uma ajuda com pessoas mais capacitadas, né? Como eu falei, que há solução para o seu problema. E, mais uma vez, obrigada de coração, que meu testemunho possa abençoar a sua vida também. Um beijo grande. Eu quero orar por você e por todas as mulheres que estão assistindo a gente agora. Senhor Jesus, muito obrigada pela vida da Mari. Nós queremos engrandecer o teu nome e te agradecer pelo teu cuidado, te agradecer pela família da Mari, pelos pais, te agradecer, Senhor, porque ela passou por um período difícil, conturbado, mas hoje de tudo isso ela trouxe para a vida dela algo que faz a diferença na vida de outras pessoas hoje. Assim como o Senhor trabalhou na vida da Mari, Pai, eu peço que o Senhor venha trabalhar em vidas nesse dia. Essas mulheres que estão assistindo hoje aqui e que de alguma forma foram violadas, não só no seu corpo, mas também na sua mente, que elas possam ser tocadas através do Espírito Santo, que a tua alma, que a tua mente, que o teu corpo e que o teu espírito venham ser restaurados pelo poder do nome de Jesus. Nós cremos no poder do nome de Jesus. Nós sabemos que o Senhor deixou os psicólogos, os terapeutas e deu sabedoria para eles tratarem essas pessoas, mas também cremos que há poder no nome de Jesus e é Ele quem gera dentro de você o amor e Ele mostra para você que você é amada. Eu quero falar para você nessa hora que foi tocada, que foi violada e que não consegue ver o nosso Criador, o nosso Deus como Pai. Eu quero te dizer que Ele hoje te abraça como filha e te diz: a diferença sim. Nem todo mundo é igual. Todos são humanos, são criaturas de Deus. A escolha de cada um é única. Quem escolhe o errado vai ver o errado, mas aqueles que são transformados pelo poder do nome de Jesus estão aqui para fazer a diferença. E nós estamos aqui para fazer a diferença na sua casa e na sua vida. Você pode deixar aí seus comentários, fica à vontade para falar com a gente. Nós estamos aqui para amparar e para ajudar pessoas através do nome de Jesus. Deus te abençoe!